Muito bem. Então, o Carlos I nasce aí e vai assumir o lugar do pai. O pai morre, o filho assume. E o Carlos I tentou colocar o anglicanismo na Escócia. Provocou os puritanos que o decapitou. Você viu? Que interessante. Ele foi tentar colocar o anglicanismo de volta no seu lugar e os puritanos decapitaram ele. Aí você vai ter logo... Aí quando o Carlos I morre, o Oliver Cromwell é o que vai assumir, né, a Inglaterra. É chamado de potentado, porque ele não é legítimo rei, né? Ele é um general lá. Então ele cria o potentado inglês, ele vai dirigir agora a nação. Tornou-se Lorde Protetor e teve que enfrentar a pressão dos anglicanos, mas manteve o puritanismo. Então, olha só, o James erradicou o catolicismo, abafou o anglicanismo e superou no puritanismo. Os puritanos cresceram, o Carlos I entrou, abafou, né, os católicos, aliás, os puritanos, tentou trazer de volta o catolicismo, né, tentou colocar, desculpa, o anglicanismo, abafou o catolicismo, abafou o puritanismo. O pai dele, o James, abafou o catolicismo, abafou o anglicanismo e elevou o puritanismo. Já o filho abafou o puritanismo, abafou o catolicismo e tentou levantar o anglicanismo. Foi decapitado. Mataram ele. Aí o Oliver Cromwell trouxe de volta o puritanismo. Ficou uma balança, né? Trouxe o puritanismo de volta. Só que ele morreu. O filho Richard Cromwell assumiu, não conseguiu assumir. De fato, né, tocar a nação, foi uma decepção. E aí o parlamento chamou de volta a monarquia. Nesta época vai nascer um negócio chamado jacobismo. O que é o jacobismo? Era um grupo que cria que o rei é colocado por Deus. Por causa de Jacó, por causa de Jacó, por causa do James, por causa do James. Quando a rainha Elizabeth morreu, ficou sem filhos, eles acreditaram que Deus direcionou o James para assumir, né, a Inglaterra. Então ficou os jacobinos. Acreditava que o rei é o ministro de Deus. É isso aí. O Richard Cromwell não consegue segurar aí a onda e tem que deixar o reino, a monarquia. E agora o parlamento chama o Carlos II. O Carlos II. O parlamento convidou Carlos II, que é filho do Carlos I, para retomar ao reino, mas confundiu a nação com a sua crença do direito divino de poder. Acabei de falar, que é o jacobismo. E isso provocou o parlamento e foi um período conturbado, dando origem aos Dissenters. Aí, quando esse cara entra, ele vai enfatizar essa questão de que Deus colocou ele e tal, ele começa, em nome disso, ele começa a ser quase que um ditador. O parlamento se revolta, aí vai ter um período conturbado, e nesta conturbação aí, esse problema dá ênfase aos Dissenters. Vamos agora estudar isso com mais cautela agora, a questão dos Dissenters. Antes, eu tenho que dar uma passadinha aqui na parte da história que você ouve por aí, né? A história que se conta naturalmente. Vamos lá, mas vamos ser rápido aqui, ó. 1624 a 1650 vem o período holandeses no Brasil. As invasões holandesas no Brasil referem-se ao projeto de ocupação do Nordeste brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII. As invasões holandesas foram o maior conflito político-militar da colônia, embora no atual Nordeste, eles estavam no atual Nordeste, eles não se resumiram apenas a um episódio regional. Eles não foram só uma conquista de império regional. Eles tiveram também uma inserção na questão cultural, na questão ética, na questão educacional. Eles tiveram muito conflito com a coroa portuguesa. Daí vem um conflito mais para frente, que vão chamar de invasão holandesa, né? Que não foi, né? Foi realmente uma conquista que eles fizeram junto com a coroa portuguesa. Portugal dependia da proteção deles por causa de outras guerras, então eles fizeram isso. Mas quando a Inglaterra começou a dar poder e proteger a Portugal expulsou eles. Então não foi invasão, né? Construíram fortes, construíram mais de 50 capelas, todo o Nordeste lá, entendeu?
Então, nesse período aí, acontece essa invasão, está acontecendo a invasão holandesa, né? Na história natural e normal. Em 1664, para pagar as obras de efetuar a igreja São Jorge das Velas, lança uma linha anual a começar com o seguinte: as obras iniciaram em 1664. Então, eles começam a construir a capela, a obra, né, da igreja de São Jorge das Velas. É interessante que a história do mundo está se desenvolvendo aí, ó, normal, mas lá em cima está acontecendo a via paralela. Em 1761, vem a Inquisição também, por causa da sua obra Discours Parthétique ou Sujet des Calamités, publicada em Londres em 1756. E o Cavaleiro de Oliveira foi relaxado à justiça secular, que o fez queimar a estátua com um livro suspenso do pescoço, como herege convicto durante o auto de fé realizado em Lisboa no ano de 1761. Então, isso aqui é um fato, né, que eu peguei, que estava acontecendo. Muitos fatos estão acontecendo nesse período aí. É porque não dá para elencar tudo aqui, gente. Não dá para colocar tudo aqui. Isso quer dizer que, enquanto acontecia a via paralela, o mundo estava normal aí. As coisas acontecendo, sendo aí registradas aí como coisas normais do mundo. Mas aí, ó, 1761 também já está acontecendo o século das luzes, lá na Europa, Montesquieu dá a ideia dos três poderes. Você já vai ter aí, ó, Jean-Jacques Rousseau, Lavoisier, Voltaire, né? Já começou já a Renascença, lá em 1400, né? Estamos aqui, ó, em 1700, 1600, 1700. Estamos no período do Barroco já, chegando até o século XIX com o romantismo perfazendo o ciclo do classicismo. Então, o mundo está desenvolvendo. Na via paralela, que é o nosso objetivo, está acontecendo algo. Em 1661, o Código de Clarendon. A presença anglicana era grande no parlamento e o rei sanciona as leis para coibir o avanço anglicano. Olha só. Quando Elizabeth reprime os puritanos e ela dá ênfase aos anglicanos, os católicos também são um pouco arrefecidos, ela morre. O James assume e elenca o puritanismo e abafa o catolicismo e os anglicanos. O rei morre, o filho assume. Ele vai tentar elencar o catolicismo, o anglicanismo, abafar o catolicismo e o puritanismo, os puritanos vão contra a cabeça dele. Aí o Cromwell assume e dá ênfase ao puritano. Quando o Carlos II assume, com a cabeça de ser rei colocado por Deus, ele queria fazer tanta coisa para resolver, criou, então, o ato da uniformidade, da conformidade. Isso abalou muito mais a cisão, aí fez com que os descendentes, né, que são os protos wesleyanos, saíssem, né, os ministros anglicanos saíssem. Então, olha só, eu vou agora trabalhar bem isso aqui agora. O Código de Clarendon traz tudo isso, né? O Código de Clarendon. Clarendon porque era um local lá, nem a história explica o que é isso, mas era um código que veio de um local, então chama Código de Clarendon, que também nomeava o nome da pessoa, também Clarendon, e assim vai. Só que o Código de Clarendon era para coibir o avanço anglicano. Lembrando que o avanço anglicano é a via paralela, é a via média, que são os oriundos dos celtas, que Elizabeth elencou junto com o pai, lembra? O pai era contra os católicos, por causa do Clemente VII, e era contra os calvinistas, os luteranos, por causa do Lutero. A filha seguiu os passos do pai. Mas aí o James não. O James elencou os puritanos. O Carlos tentou voltar ao anglicanismo, não conseguiu. Foi morto. O Cromwell levantou o puritanismo. O Carlos II entra. Aí vai começar aqui agora. Olha. Decreto da uniformidade. Veja só. Voltando aqui um pouquinho atrás, o Carlos II. O Carlos II está aqui, ó, 1660, certo? O ato da uniformidade está aí em 1664. É o período. É o período. Está batendo. O ato da uniformidade de 1662, quando fez obrigatório o uso do ato do conventículo de 1664, que proibiu reuniões de pequenos grupos religiosos acima de 5 pessoas. No entanto, era permitido se fosse de igreja nacional.
Olha só, eles começaram a proibir que se reunissem pequenos grupos. Por quê? Porque já estavam nascendo os presbiterianos, estavam nascendo os batistas, congregacionais, eram grupos que iam ficando fora da igreja anglicana, são os dissidentes, são os dissenters, ou os não conformistas. E aí eles fizeram uma lei para proibir os pequenos grupos só se fosse da igreja oficial, que é anglicana, ok? Aí veio o direito, o decreto das 5 milhas, é outro decreto, e foi o de 1665. Este ato exigia que o clérigo deposto deveria viver 8 quilômetros da sua paróquia ou de uma paróquia oficial. Então, aqueles ministros anglicanos que deixaram o anglicanismo teriam que viver 8 quilômetros das suas paróquias antigas. Foi outro decreto aí, ó, desse ato da uniformidade. Bom, aí em 1649 veio James II. O Carlos não aguentou, saiu fora, o parlamento ficou ali por um tempo, mas o James II veio e assumiu o trono. Este revelou-se católico e foi difícil lutar contra as forças anticatólicas. Ao ver que seu reino estava derrotado, fugiu e o parlamento inglês convidou William III de Orange, que era genro do sobrinho, que era genro e também era sobrinho do James II, e a sua filha Mary, para assumir o trono. Nesta época, o não-conformismo já operava em alta, quando os tataravós de Wesley trabalhavam na igreja anglicana. Aí, nesse período, já vai estar vivo aí, ó, o Bartolomeu, que é o tataravô, o John Wesley, que é o vô, aí depois vem o Samuel, que é o pai, e o próprio John Wesley. Mas também do lado da mãe, o Dr. Annesley também, porque já eram grupos dissidentes já desse momento, dessa instabilidade, né, gente? O pessoal teve que sair fora, não queria puritanismo, não queria catolicismo, não queria anglicanismo. Então, eles começaram a criar esses pequenos grupos. E aí, em 1665, vamos ter o não conformismo, conhecidos como dissenters, dissidentes, ou, melhor compreensão, os não conformistas. Não houve um lançamento oficial, mas um comportamento que veio se formando entre os clérigos anglicanos. Então, presta bem atenção para você não confundir a cabeça aí. É nesse período que vão nascer os batistas, os presbiterianos um pouquinho antes, né, já com o John Knox, com o Calvino lá atrás, né? Também os congregacionais e futuramente os metodistas aí. Esse grupo é o que não estava querendo aceitar as instabilidades do reino, do governo. Porque um vem e puxa o catolicismo, o outro quebra, o outro vem e puxa o puritanismo, o outro vem e abafa, o outro vem e puxa... Então, era uma gangorra muito forte. Os dissidentes olharam e disseram, isso não serve para nós. E eles começaram a sair fora da igreja oficial. E aí veio todo esse cinema aí. Mas, continuando, eita, tá muito legal isso aqui, viu? Continuando ainda, agora de 1665 a 1610. Gente, eu estou dando para vocês mapa, gráficos, dados, para não confundir vocês, mas é muita informação. Mas você está numa escola de excelência. Então, é informação mesmo, que o caldo é pesado mesmo. Okay? 1665 a 1710, século, aqui na linha normal geral, século XVI, vinha a difusão do cristianismo graças às descobertas geográficas, né? Quando os povos viajavam, né, pelos países, iam levando com eles, né, o cristianismo, e isso ia expandindo ainda mais, até inclusive aqui na América Latina, né? Século XVIII, o iluminismo favorece uma atitude nacional perante a religião, porque algumas coisas que o iluminismo faz ainda já é o reclame religioso. Tem muita coisa que o iluminismo copiou de alguns clérigos, de alguns protestantes, para enfatizar seu pensamento. 1789, portanto, século XVIII ainda, começam as medidas antirreligiosas. 1869, 1870, o Concílio Vaticano I reforça a ortodoxia estabelecida no Concílio de Trento, condena o racionalismo, o naturalismo e o modernismo, dogmas sobre o primado do Papa e da infalibilidade papal, na definição expressa de doutrinas de fé e de costumes. Então, você vê aí que, nesse momento, o mundo está passando por essa mudança completa.
Vamos lá, vamos botar ali na via paralela, 1665, a eclosão do movimento, hein? Após todas as partes, aliás, por todas as partes, mais de 2.000 ministros anglicanos, né, se opuseram aos atos da coroa e saíram da igreja anglicana. A presença anglicana era grande no parlamento e o rei sanciona as leis para coibir o avanço anglicano. Um influente ministro não conformista foi Matthew Henry, que, a partir de 1710, publicou seu comentário em vários volumes, que ainda é usado e está disponível no século XXI. As reuniões entre eles se intensificavam. Entre as denominações dissidentes estão também os batistas, presbiterianos, congregacionais, que, embora são frutos do anglicanismo, também, mas abraçaram a influência de Genebra, com o calvinismo, no caso da Inglaterra, com menos puritanismo político. Então, só, os batistas, os presbiterianos da época, os congregacionais, assimilaram a doutrina calvinista, não os princípios políticos. E eles, então, saíram da igreja anglicana, ok? Para se entender melhor. Aí vem o não conformismo, 1664, é nesse período aí, ó, 1670, 1700, já nesse período aí. Porque 1603 já vai nascer o John Wesley, né? O não conformismo e o metodismo. Os ancestrais de Wesley tiveram sempre uma posição firme dos dois lados. Pelo lado da mãe, o bisavô John White não se declarou dissênio, mas suas posições eram mais anglicanos e católicos, ou puritanas. Já o bisavô paterno, Bartolomeu, foi claro e decisivo ao deixar o púlpito da coroa e se tornar não conformista. O avô materno, Samuel Annesley, foi dissender assumido. O avô paterno, John Wesley, foi ministro da coroa. Nas suas posições também eram acirradas. O pai Samuel era ministro da coroa, mas aguardava os anseios não conformistas. A mãe Susana era da igreja oficial, mas conservou o pietismo de Spener e alguns pontos válidos ao puritanismo. Então, na sequência, gente, vou fazer uma prévia para você, uma prévia. Igreja celta, século VII, a católica vem tentar pegar a celta sai devagar, sem brigar e mantém uma distância. Começam os rompimentos políticos, são 10 rompimentos. Vem rompimento religioso, isso com a Igreja Católica e que está agora no poder. Com o William, com o Henrique VIII, rompimento total. Nesse momento, a celta volta, mas como anglicana, porque agora são ângulos. É uma questão de semântica. E eles agora são colocados no parlamento, mas tem os católicos que defendem Roma. E tem os puritanos que defendem o calvinismo, que é uma nova proposta de religiosa em face à reforma. O Henrique VIII dá ênfase aos anglicanos, porque ele lutou contra o Papa Clemente VII por causa do divórcio e se dispôs com Lutero por causa do Acértio Lutério, que era um livrinho das 95 teses e que o Henrique VIII contestou. Nisso, ele morre. O filho assume, o menor, e o tutor já é calvinista, ele traz o calvinismo para a Inglaterra. Mas ele morre, a irmã vai assumir, a Maria, acaba com abafa o puritanismo, abafa o anglicanismo e eleva o catolicismo. Ela morre. A irmã dela, Elizabeth I, abafa o catolicismo, abafa o puritanismo e elenca o anglicanismo. Ela morre. O James vem. Ele abafa o catolicismo, ele abafa o anglicanismo e elenca o puritanismo. O filho Carlos vem. Ele abafa o puritanismo, abafa o catolicismo e elenca o anglicanismo. Cortam a cabeça dele. O general Oliver Cromwell assume e elenca o puritanismo, abafa o catolicismo, abafa o anglicanismo e catolicismo, e elenca o puritanismo. O filho vem e tira e tenta colocar todo mundo junto. Aí cria uma celeuma e acaba por declinar o puritanismo. E aí nasce aquelas pessoas que dizem assim, ó, não está legal isso, toda hora tem um.
a gente vai ficar à parte, vamos conservar alguma coisa do catolicismo aí, alguma coisa do puritanismo, muito mais do puritanismo, sem um viés político. E aí nascem os Descenders. Os Descenders são os pais dos metodistas wesleyans que vão surgir depois. Quando o Wesley nasce anglicano, mas anglicano. Eu não era mais puritano. Puritano só de algumas atitudes, não do viés. Agora nem político e agora nem religioso, nem teológico, mas na moral. Porque o puritanismo também fez aquelas partes tinha aquelas partes de não ir para teatro, de não se mover com coisas tidas como mundanas, o álcool e tal. Então tem esse viés. São 3 viés, né? O teológico, o político e o comportamental. Eles assimilam o comportamental. O Wesley não saiu do anglicano, ele continuou anglicano, mas não era católico e não era puritano. Aí prevaleceu a via média, ou os celtas, e depois veio o metodismo, ok? Nesse gráfico aqui você tem a visão geral do que eu estou falando, tá vendo? Lá em cima, a igreja em azul, a igreja primitiva, e o resto católico. Mas embaixo tem os modos, né, que vão sofrendo ali, ó. Lá tem o Albano, tem o missionário Patrick, vai a ascensão dele, ó. Começa com o Albano, 304, aí o missionário Patrick, 385, aí vem um achado mosaico simulando o rosto de Jesus em 627, 630 tem o rei Edwin, que foi batizado com todos os nobres, aí aqui já é a igreja celta, né? Em 868, reconversão da Nutrúmbia, aí no caso já é catolicismo, mas aí foi uma parte que foi os celtas que fizeram. E aí você vai tendo aí a projeção, tá vendo? Olha, 597, catolicismo, depois entra o anglicanismo, aí vem, né, o puritanismo lá, ó, tá vendo? Depois volta o catolicismo, aí volta o anglicanismo, e aí, no paralelo, as igrejas que foram também reformadas, que os luteranos, radicais, e por aí afora. Bom, a gente encerra aqui essa parte de gráficos, terminamos aqui para você entender. Bom, eu fiz uma sinopse aí, eu fiz um relatório, eu fiz um resumo para você ter uma ideia, entendeu? Vamos agora, então, à última aula, que é para fechar a conclusão dessa via paralela. Agora, eu espero que a sua cabeça esteja vendo as duas vias, né? A normal que se conta e a paralela com tudo isso que vem acontecendo. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouco, a próxima aula, para a gente continuar aqui nesse tema. Glória a Deus.